Questão 9 está falando aqui sobre marmita. Olha só, o seu Jorge vende marmitas de segunda a sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Faltou o sábado, né? Ó, a quantidade de marmitas que ele prepara para serem vendidas no sábado é a média aritmética. Ah, ele quer que você calcule isso, por isso que ele não deu o sábado aqui. É a média aritmética do número de marmitas vendidas de segunda a sexta. Certo? O gráfico abaixo representa o número de marmitas vendidas no restaurante do Sr. Jorge durante a última semana. Tá. Essas são as quantidades aqui. Deixa eu anotar aqui embaixo. Aqui eu tenho 549, aqui eu tenho 682, aqui 655, 516 e 623. Tá, então... Já vi que ele vai pedir que eu descubra quantas ele vende no sábado, que é a média aritmética desses números aqui. Vamos olhar aqui a pergunta do problema. No sábado desta última semana, o Sr. Jorge vendeu 10 onzeavos da quantidade de marmitas que preparou. Tá, ele preparou, mas não vendeu tudo, tá? Ele vendeu só uma fração. Ainda bem que ele vendeu quase tudo, né? 10 onzeavos. Ele vendeu quase tudo. Só faltou um onzeavos para vender. E aqui você tem que responder qual dessas aqui é certa. Bom, então antes de mais nada, a gente tem que descobrir quantas marmitas ele preparou. Olha só, uma coisa é vender. Isso aqui é o que ele vende, certo? Ó, vende. Agora, aqui ele está perguntando... Ele está falando sobre a quantidade de marmitas que ele prepara. Tá, não quer dizer que ele vai vender todas. Então você pode descobrir quantas ele prepara. Aí ele pergunta aqui quantas ele vendeu, certo? No sábado, quantas ele vendeu. Ó, vendeu essa fração das que ele preparou. O que corresponde ao número, no caso ele está falando que o que vendeu, né? O que corresponde, ele quer saber isso aqui. O que ele preparou é a média aritmética. Vamos ver aqui então. Vamos calcular a média aritmética desses números aqui. Como é que a gente calcula a média aritmética? A gente soma os números e divide pela quantidade deles. Então eu vou somar esses números aqui e vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Vou somar e dividir por 5, né? Então vamos fazer essa conta aqui. 549... Claro que tem que fazer com atenção para não errar, né? 682, 655, 516 e 623. Vamos somar todo mundo aqui com calma. Isso aqui vai dar 9 mais 2, 11. 11 mais 5, 16. Com 6 são 22. 22 com 3 são 25. Aqui vai 2. E aqui vão ficar 2 mais 4, 6, 6 mais 8, 14, 14 mais 5, 19, com 1, 20, mais 2, 22. Vai 2 aqui. E finalmente 2 mais 5, 7, 7 com 6, 13, 13 com 6, 19, 19 com 5, 24, 24 com 6, 30. Então tá aqui, a soma das quantidades é isso aqui, 3.025. Eu tô querendo achar a média aritmética, né? Então eu vou dividir isso aqui por 5. Vamos dividir por 5, dá pra dividir de cabeça, hein? Isso aqui vai dar 605. Ah, ó, 30 por 5 dá 6. Um 6 aqui, né? E 25 por 5 é 5. Vai dar 605. Mas faz com calma para não errar, né? Vamos fazer a continha aqui, ó. 30, vou dividir por 5, que são 5 quantidades. Dividindo por 5 vai dar 6 aqui, tá? Resto 0. Aí eu abaixo 2. 2 dividido por 5 dá 0. Resto 2. Aí você abaixa o 5. E agora 25 por 5 dá 5 e resto 0. Então essa aqui é a média das vendas da semana. 605 marmitas. Quer dizer, 605, né? Tá, então essa média é 605. Legal. Então a quantidade de marmitas que ele preparou foi isso aqui, ó, 605. Agora ele quer saber quantas ele vendeu. Tá fazendo perguntas aqui
sobre as marmitas vendidas. Então você ainda tem que calcular 10 onzeavos disso aqui. Ele vai preparar isso e quantas ele vai vender? Ele vai vender 605 vezes 10 sobre 11. Então você ainda vai ter que dividir isso aqui por 11 e multiplicar por 10. Vamos fazer? 605, vou dividir por 11, 60 por 11 dá 5. 5 vezes 11, 55. Para 60, resto 5. Agora abaixo o 5 aqui. 55 dividido por 11 dá 5 e resto 0. Então, essa divisão por 11 vai dar 55. Agora você multiplica por 10. Isso aqui vai dar, então, 550. Tá? Então, a quantidade de marmitas que ele vendeu é essa aqui, 550. Vamos anotar. 550. Quer dizer, ele não vendeu todas que ele preparou, né? Vendeu a maior parte. Quer dizer, 10 sobre 11. 10 onzeavos. Então, esse tal número que ele se refere aqui, que é justamente o 550, é um número, e aqui você tem que responder sobre esse número. É um número menor que o número de marmitas vendidas na quinta? Agora você vai ter que olhar. Quinta, 516, tá? Então, esse número é menor do que 516? Não. É maior que o número de marmitas vendidas na terça? Terça-feira, ele vendeu 682. Tá. Esse número aqui é maior do que 682? Não. É menor do que o número de marmitas vendidas na segunda? Eu devia anotar logo esses números aqui de uma vez, né? Para não ficar indo e voltando a folha. Puxa vida. Tá, então esse número 550 é menor que as vendidas na segunda? Não, é maior, é 550. É quase a mesma coisa, né? 549 e aqui 550. Não é menor, tá? É maior. Então isso aqui tá errado. É maior que a quantidade vendida na quarta? Na quarta-feira é isso aqui, ó. É maior do que isso aqui? Não. É menor, 550 é menor do que 655. E aqui, é menor que o número de marmitas vendidas na sexta? Aqui, ó, 623. Tá? Então ele é menor do que 623? Sim, 550 é menor do que 623. Tá certíssimo. Então tá aqui, ó. Resposta correta, letra E de eco.